Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30 com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos mais tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista. Você pode escolher, nos assista pelo Facebook do BocNews ou pelo canal no YouTube. Aliás, eu peço para você que não é inscrito no canal do BocNews no YouTube, vai lá, se inscreve, deixe as notificações acionadas, tá certo? Ajude aqui o trabalho do BocNews a continuar crescendo, tá certo? O programa desta segunda-feira, obviamente, vai falar sobre a vitória importante do Santos contra o Atlético Mineiro neste domingo na Vila Belmiro, 2-0, com o golaço do Jean Mota, uma partida espetacular do Marcos Guilherme, que fechou o placar com 2-0, depois daquela arrancada do Madison, né, cujo presidente do fã-clube aqui na Baixada Santista é o Felipe Rey. O Santos que foi bastante eficiente, num jogo que teve um adversário que apresentou menos do que a gente imaginava também, né, o Atlético Mineiro, mas o problema é do Cuca e do time dele. O Santos fez a parte que lhe cabia, venceu e agora pensa no Sport, quarta-feira, 8h30 da noite, na Vila Belmiro, mas sobre esse jogo a gente vai falar mais no programa de quarta-feira, tá certo? Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa de hoje comigo. Está aqui no seu já conhecidíssimo estúdio, em toda a região, na Baixada Santista, Tony Vasconcelos, lá com seus carrinho é sacanagem, né? Falar carrinho é brincadeira, né? Lá na prateleira de Tony Vasconcelos, e o jovem jornalista Felipe Cardoso conosco, companheiro lá do Esporte por Esporte, de produção e também de bancada, tá certo? Deixa eu garantir a palavra para o Tony Vasconcelos com o seu primeiro destaque. E Tony, emende aí também as novidades da Fórmula 1, porque o Verstappen ganhou de novo e esse campeonato está com cara de que teremos briga até o final. O Hamilton terá sua hegemonia quebrada, hein, Tony? Bom dia, um abraço. Bom dia Alex, bom dia Felipe também na produção. A você que nos acompanha, muito obrigado por estar conosco. Já falo da Fórmula 1, quero só parabenizar nesse momento a TUSA, Torcida Unida Santista, 44 anos, hein? 44 anos de TUSA, um abraço ao Betão, presidente, ao Marçal, que sempre esteve lá desde a primeira hora, ao Flávio Marvejol, enfim. TUSA, eu sou sócio 89 da TUSA, onde acompanhei os títulos de 78, 84, entre outros. Então, parabéns, Torcida Unida Santista, 44 anos de torcida pacífica, torcida com amor realmente ao clube, ao Santos Futebol Clube. Fórmula 1, grande prêmio, essa corrida na Estíria lá na Áustria foi uma pancada para o Hamilton, porque a Mercedes sentiu, não conseguiu andar perto da Red Bull, chegou um momento em que talvez poucas vezes nós vimos na carreira do Hamilton que a equipe disse a ele, segura o segundo lugar. Quer dizer, não ataca, ainda parou no final para fazer a melhor volta com os pneus macios e conseguiu, com o Bottas em terceiro e o Sérgio Pérez em quarto. Então, a Red Bull está com vantagem, realmente o Max Verstappen vem muito bem no campeonato, mas não quer dizer que até o final não tenhamos emoção. Acho que vai até o fim, nós teremos até 12 de dezembro esse campeonato, GP do Brasil, 7 de novembro, ingressos estão sendo vendidos até o momento para o GP do Brasil. Redução de público, é claro, mas ingressos vendidos 7 de novembro. Ainda não sei se isso pode mudar, né? Mas no momento está confirmadíssimo o GP do Brasil. Teremos corrida domingo lá na Áustria de novo e a Mercedes promete mudar o acerto do carro, que disseram, aí o engenheiro André Schoflin disse que foi muito radical e que então a Mercedes teve problemas com os pneus traseiros, principalmente do Hamilton. Vamos aguardar aí no próximo domingo, mas o Verstappen lidera o campeonato com 18 pontos sobre o Lewis Hamilton, o que nos últimos anos parecia impossível, né? E vamos falar do Santos, né, Alex? 2-0, legal o jogo dentro da Vila Belmiro, o golaço do Jean Mota, e aí a gente vai comentar muito dessa partida em cima do Atlético Mineiro, uma boa vitória que coloca o Santos aí numa condição mais tranquila dentro da tabela do Brasileirão.
Muito bem, Tony Vasconcelos com o seu primeiro destaque. O Felipe Cardoso está com a gente também hoje. Não sei se o Felipe, que jogou bola, ele teve muitos treinadores que foram adeptos aí a questão neurolinguística, de motivação, a parte psicológica e tal. Se ele estudou alguma coisa relacionada a Freud, Jung, psicologia de uma forma mais ampla, porque talvez só Freud explique o comportamento de parte da torcida do Santos. Não sei se é medo de se machucar, viu, Felipe? Não sei se a pessoa fica gato escaldado tem medo de água fria, porque nas últimas horas eu li coisas assim. O Diniz começa bem e depois ele descamba, como aconteceu no São Paulo. O Marcos Guilherme no Inter começou bem, daqui a pouco ele começa a jogar mal. Tem a parcela da torcida do Santos que não sabe ser feliz, né? É um negócio impressionante. Não sei se a pandemia deixou isso mais latente, né? Os caras não sabem degustar, apreciar o momento, zoar o torcedor dos outros times, né? Na segunda-feira. O cara fica naquela tensão. Ih, vou perder na quarta. Ah, mas posso perder no domingo. E o Diniz daqui a pouco vai fazer besteira. E daqui a pouco o Marinho vai fazer não sei o quê. E o Pará mais não sei o que lá. E o Luiz Felipe. E o Marcos Guilherme não vai jogar bem. Que coisa inexplicável, né, o Felipe? Eu acho que agora o torcedor do Santos tem que aproveitar. Aproveite o momento. Amanhã, quarta-feira, né, depois do jogo, a gente reclama se tiver que reclamar. Mas é impressionante como a torcida do Santos ela tem esse complexo, né, o Felipe? Obrigado pela presença, bom dia. Fala, Alex, bom dia para o Tony, bom dia a todos. Né, parece que mesmo com bons resultados o pessoal está com os dois pés atrás, né, desconfiança total. O Diniz, a gente, ele não ganhou ainda, ele caiu, mas imagina se todo mundo pensasse assim do Marinho também, né, quando chegou, de outros jogadores também, o próprio Sanches aí que já estava com uma idade avançada, mas esses jogadores aí que você falou que causam desconfiança, né, em alguns discursos da torcida, como o Luiz Felipe, ele vem fazendo ótimas partidas, né, desde que o Diniz colocou ele como titular nessa sequência, então acho que a torcida do Santos tem que aproveitar esse momento, porque tanto se falava da sequência difícil que o Santos ia encarar, né? E o Santos venceu o São Paulo, empatou com o Grêmio fora de casa e venceu o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos para o título, na minha opinião, né? E venceu muito bem, né? Um jogo convincente na Vila, como você deu destaque ali para o Marcos Guilherme, para mim também o principal jogador do Santos, é o motorzinho do Santos, é o cara que toca rápido a bola, mas também é o cara que carrega a bola, que faz essa ligação defesa-ataque conduzindo a bola e com qualidade, né? Então, assim, acho que os 3 últimos resultados foram positivos, então, como você falou, o torcedor do Santos tem que aproveitar esse momento aí, porque é uma boa sequência do Santos, e agora jogos contra Sport e América Mineiro, o Santos tem que ter mais confiança, tem que ter o apoio da torcida, porque são 2 jogos, apesar de contra o Sport, se não me engano, ser fora de casa, ou contra o América, um dos dois é fora de casa. O Sport é na Vila. O América é fora, então, né? Isso. São 2 jogos para pensar em 6 pontos, né, Alex? Já que conseguiu fazer toda essa sequência aí difícil contra São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, contra Sport e América Mineiro tem que pensar nos 6 pontos. Muito bem, 11h38, a gente vai para o primeiro intervalo, mas são 2 destaques aqui. O primeiro para o Fábio Lima, que mandou mensagem aqui para a gente, ele até se corrigiu. Bom dia, Alex, Tony e Felipe. Como bom menino da fila, estou com 46 anos e hoje me vacinei. Ele escreveu vacilei, mas disse que foi o corretor, né? Aqui na capital. Bora lá para muitos anos de felicidade e sofrimento com o Peixão. É isso aí, eu acho que todo mundo que é jornalista, influenciador digital, tem que trazer a informação positiva para as pessoas e influenciar positivamente, né? Vai lá, toma a tua vacina, porque a gente está vendo a NBA, a Fórmula 1 com público, né? Jogos na Europa já abrindo as suas portas. A própria Liga Espanhola diz que a partir da próxima temporada o público vai voltar em sua totalidade aos estádios. E para a gente ter isso aqui também, não adianta ficar acreditando em fake news, teoria da conspiração, bobagens da Deep Web, essas coisas todas. Vai lá e toma a sua vacina, como eu já fiz, como o Tony já fez, né? Primeira dose, obviamente, para que a gente possa daqui a pouco estar lá aglomerado na Vila Belmiro, né? Lá na torcida, na arquibancada, na cadeira, onde quer que seja.
Tá certo? E só para fechar, Tony, eu vou garantir a palavra a você antes do break, porque eu perguntei esse negócio pro Felipe, e você, como até disse aí, foi integrante, é integrante da Tusa, né? Mas quantos jogadores e técnicos passaram pelo Santos que, se dependesse das aves de mau agouro que pousam na Vila Belmiro, os caras não teriam vindo para cá e não teriam feito a diferença na história do clube. Vou citar só 3 da história recente. Emerson Leão, técnico em 2002. Quando chegou, teve gente que desceu a lenha, falou que ia ser um fracasso. Alberto, quando veio em 2002, era refúgio do Palmeiras. E o Basílio, hein? O Basílio, quando chegou, pô, Basílio? Que Basílio? Aqui do Palmeiras? O Basílio joga nada. Basílio foi Basigol. Foi o cara que segurou o Rojão, especialmente quando o Robinho teve aquele problema em 2004. Foi importantíssimo para o Santos. A história, meus caros, a gente fala assim, ela está escrita, é para ela ser lida e acompanhada. E para você não replicar o comportamento errado no futuro, né? Então a história está aí, cheia de casos. A gente está recuperando o Marcos Guilherme e os caras falando, não sei, hein, olha, não sei se esse cara vai continuar assim não. O próprio Diniz. Está na hora de deixar um pouco de lado esse pessimismo crônico e até de certa maneira mórbido, né, Tony? Eu acho. Eu vejo o seguinte, a gente tem sempre uma ideia positiva do futebol. Quando, por exemplo, agora, por exemplo, o Gesualdo foi demitido do Boa Vista, lá em Portugal. A gente sabia que o treinador tinha deficiências. Quando ele veio, não foi ideal. Então, o que aconteceu com o time? Complicou o meio de campo, como diz o ditado popular. A gente tentou observar o que fazia o Gesualdo e viu que não era aquilo, mas dentro de uma crítica construtiva. E isso é o que o treinador acabou, estou pegando esse exemplo dele ter tido problemas lá no Boa Vista, em Portugal, para dizer que realmente não é o ideal sempre. Só que o massacre, né, ele não vale em nenhum momento para um raciocínio construtivo. Se você fizer isso em qualquer questão empresarial, da tua vida do dia a dia, você começar a trabalhar as tuas ideias dessa forma, você não chega, a hora que você acerta, você não percebe nem que acertou, e pode errar novamente, essa é a verdade. Insistir no erro. Né? Mas o que eu acho é o seguinte, essa questão do Santos, ela sempre foi assim. Nós estamos vendo isso com o Guilherme, estamos vendo isso com os bons momentos que às vezes o Jean Mota vive, apesar de criticado há tempos pela torcida, e algumas questões relativas aos treinadores. O que tem que ter é a crítica construtiva do ponto de vista da realidade. Né? Não pode criar uma situação e falar, olha, isso aqui é para ser criticado porque eu achei que deve ser criticado, eu acho que deve ser criticado. Não pode ser assim. Então, observando a escalação do Santos ontem, eu até notei o Ivonei e depois Balieiro, né, que entrou, e fiquei pensando, vejam os senhores, essa questão de ter 2 jogadores desse porte numa equipe, que já provaram que estão aí para a lapidação, para trabalhar em cima deles, esse treinador hoje é o Diniz, mas jogadores que têm um futuro bom, no mínimo de qualidade no futebol, não dá para dizer, e o Santos tem essa condição, teve a reposição, né, a substituição do treinador por um jogador valoroso também, que no caso foi o Balieiro. Então, é o que o Santos vive no momento. E sempre foi assim. Estava recordando outro dia, Alex, Felipe e meus amigos e amigas. Eu estava recordando outro dia do Chico Formiga em 1978. Ora, quem em sã consciência naquela época podia imaginar que o Santos teria uma equipe como teve? Quem poderia imaginar que um jogador que ainda na época não veio com o Chico Formiga, veio 2 anos antes com o Zé Duarte, falecido Zé Duarte, que foi o empurrão na carreira dele, Ailton Lira, saísse de uma Caldense para jogar no Santos o que jogou. Quem poderia imaginar o que se tornou um Pita, né? Um João Paulo, um Juari, o João Paulo que veio também lá de São João do Meriti, onde nasceu, o Juari também nasceu lá, diga-se de passagem. Então o Santos sempre foi isso. É preciso trabalhar isso com calma. Então essa coisa de dizer, o jogador veio de tal lugar, ele agora vai enterrar. Isso aí agora jogou bem, mas não entendo isso. Infelizmente para alguns, eu gosto de ver o copo sempre meio cheio, nunca meio vazio, porque eu não sou mórbido, entendeu? Eu não estou a fim de morrer logo, como diz o outro, né? Por isso que a gente toma vacina, porque tem cara que acha que está a fim de morrer rápido. E a gente toma vacina, a gente procura saber o que é o correto,
erra, aí tenta acertar depois, né? E assim vai. E o Santos é isso, meus amigos. É ofensivo, é juventude, né? É mesclar também, no caso. O Marinho não pode dar um tiro fora do alvo que já cai no pelo dele. Parece que está diminuindo essa situação. Então, os negócios que são feitos por trás da história aí, né, nos bastidores, as coisas que os jogadores vivem, é um outro ponto. Agora, dentro de campo, é necessário criticar o que é preciso, o que é correto, certo? E, principalmente, torcer e ter as relações pacíficas. Por isso que eu falei da Tusa no começo aqui, pela relação que sempre que teve com o Santos e com a torcida nesses 44 anos, saudável, positiva, em nenhum momento falando de qualquer torcida do Santos, não. Estou dizendo só da que eu participei, né? Porque eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Como alguns têm problema em declinar o clube, não só declino o clube, como procuro fazer uma análise isenta, como também participei de torcida organizada. Então acho que tem que ter muita calma nesse momento, porque o Santos está no 6º lugar do Campeonato Brasileiro e o São Paulo, o Grêmio, entendeu? Estão rezando lá naquele lugar que se encontram na tabela. O que tem para falar hoje, segunda-feira, dia 28 de junho? É isso que tem para ser dito. O Santos é o 6º colocado do Brasileirão. Muito bem, é isso aí. Uma injeção de otimismo de Tony Vasconcelos naqueles que são pessimistas, tá certo? Eu preciso ir para o break, agradecer o Eloy Matias Júnior. Abraço, Alex. Uma coisa é bem clara, o time hoje é o estilo do técnico e foi rápida a adaptação. E lá no Facebook, o Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, Tony, Felipe, Comunidade Santista. Que bom que o Jean Mota está jogando bem. Ganho o Santos com isso e jamais torcerei contra para fazer valer meu gosto pessoal. Diferente de alguns que torceram para o Santos perder quando o capitão Cloroquina foi na Vila. O Santos é maior que tudo. Exatamente. É isso aí, Cacheta, tem total razão. Vamos para o intervalo? 11h47, voltamos em 1 minuto e 40. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. 11h49 de volta com o Esporte em Destaque. Felipe Reis, sem perder tempo, vamos colocar aí os melhores momentos aí na tela. Melhores momentos. Felipe Cardoso, e aí, hein? O que a gente pode falar desse Santos que está crescendo com o Diniz, com jogadores surgindo? E eu vou te contar uma coisa, como esse Everson é ruim, né? Vamos combinar, que mão de alface, era só, ele não segurou uma, todas que chutaram ele rebateu. Se não tivesse chutado um pouquinho mais, ele tinha engolido um piruzaço aí, mas tá bom, olha essa aí do Jean Mota, né? Foi bem o Santos, se tivesse chutado um pouquinho mais, tinha vazado com mais vezes aí o Everson, esse grande goleiro aí que é bom com o pé, mas com a mão é bem mais ou menos, né, Felipe?
Com a mão ele, às vezes ele, como não foi no jogo contra o Ceará, né, na penúltima rodada, pegou pra caramba, mas tomou um frango no final lá, também falhou com os pés, né, inclusive, que dizem que é uma das partes fortes dele aí, mas é aquele goleiro que assim, eu sempre falava do Júlio César também, que foi da seleção, goleiro de milagre, goleiro de craque, goleiro craque, mas sempre toma um peru, né, Alex, de vez em quando sempre falha, mas assim, o Santos, que eu tava vendo os números da partida, 50% de posse de bola para cada lado e 11 finalizações para cada lado. Então, assim, isso mostra o equilíbrio da partida, né? E mesmo assim, num resultado final, numa análise final, na minha opinião, eu vejo o Santos muito melhor que o Atlético. Por causa desses contra-ataques, por causa soube definir bem as jogadas, essa jogada aí do Marcos Guilherme, você viu que ele pega a bola lá atrás do meio de campo e carrega ela até a entrada da área, né? O Santos que só tinha o Lucas Braga para fazer essa função e agora trocou, né? O Lucas está no banco, mas o Marcos Guilherme, na minha opinião, tem mais qualidade técnica, né? De passe, de carregar a bola perto do pé dele, perto do corpo. Isso, querendo ou não, é um detalhe que muda muito. E o Marcos Guilherme é o melhor jogador do time, né? Não tem nem como falar outra coisa. Ele chegou, o motorzinho do Santos, e espero que o Santos mantenha essa boa fase, né, digamos assim, e que o Sanches volte logo a atuar como titular, porque tem entrado nas partidas e entrado, na minha opinião, surpreendentemente muito bem, né? Eu achei que o Sanches ia demorar para pegar no tranco aí pós-lesão, mas ele está muito bem e mostrou que o Santos vai poder contar com ele daqui a pouco e vai ser um ganho muito grande, né? Aliás, ô Felipe, gostei dessas imagens que você prospectou aí, porque esse plano bem aberto dá para a gente ver a questão tática, inclusive do primeiro gol, a bola roubada pelo Luan Pérez, o jeito como o Marcos Guilherme até tabelou no adversário, né, um negócio meio raro de acontecer, e o gol depois com a forma como aconteceu. Aí já é o segundo, né, a arrancada do Madison, o filho do louco, né, como diz o Tony Vasconcelos, aquela arrancada, e o Marcos Guilherme, que está sendo chamado de Relâmpago Marquinhos, né, para quem assistiu. Isso. Aliás, eu assisti esse filme, Carros, umas 700 vezes, porque Tony Vasconcelos presenteou meu filho João, quando ele era bem pequenininho, com o DVD. Aquele DVD Verdade. Só não gastou e não furou por obra do Divino Espírito Santo, porque o que ele assistia aquilo não estava escrito. E o Relâmpago Marquinhos dos Santos, ele está correndo, que é uma barbaridade. Agora, só um detalhe que eu queria chamar a atenção, e o Tony foi feliz quando ele disse que a gente aqui faz a crítica pontual. Eu tinha dito até no vídeo do Canal 10 que o Pará salvou o Santos de tomar um gol quando estava 1-0, que se ele está com a perna no chão, o cara quebrava a perna dele no chute. Teve um outro lance que passou aí antes e que o Pará também salvou na defesa. Então, quando ele faz as lambanças dele, a gente critica, mas quando acerta, a gente elogia também. E teve o timing também do Fernando Diniz de perceber a hora de colocar o Madison, porque se é o Pará ali naquele lance do Marcos Guilherme, a bola não tinha chegado como chegou, né? O lance não aconteceria. Então, para o Santos foi uma ótima troca naquele momento. Então, quando ganha, todo mundo merece elogios, né? Aliás, muita gente desconfiava antes do jogo, viu, Felipe? Ainda nessa questão da desconfiança de jogadores e tal, do Ivonei como volante, né? Porque existe um conceito de que o primeiro volante ele tem que ser um marcador. No time do Diniz, o primeiro volante é o cara que começa o jogo, ele é o primeiro armador lá no meio dos zagueiros. E o Ivonei fez isso durante o jogo, né? Talvez por isso o Balieiro não tenha começado, por não ter essa mesma qualidade de passe. Eu só quero ver a coerência depois lá na frente, porque quando tiver Camacho e Alisson prontos, o Camacho é bem melhor do que o Alisson na questão da saída de bola. Então, isso de certa forma explica o porquê do Ivonei ter sido escolhido, né, o Felipe? Sim, mas eu bati nessa tecla que você falou ontem também, do que vamos ver o que ele vai fazer quando tiver Camacho e Alisson, né? Porque ontem ele preferiu a saída de bola com mais qualidade e, na minha opinião, quando o Alisson voltar, o Alisson vai jogar, mesmo que o certo devesse ser o Camacho. Então, eu acho que vai ficar meio contraditório essa escolha do Diniz. E o Alex, só sobre uma das salvadas que o Pará fez, que você comentou aí, né? Aquela que ele tomou aquele chute na canela. Se não me engano, foi o zagueiro, o Igor Rabelo, que dominou mal ali, né, na cara do gol.
Gabriel, ele dominou mal, a bola deu uma escapada, né? E o Pará chegou salvando. Mas, assim, na minha visão, o Gabriel estava livre porque o Pará falhou. Se você olhar ali o posicionamento da zaga, a zaga está bem posicionada ali, cada um na sua posição, e o Pará está completamente fora de jogo. Ele está lá perto da parte esquerda de defesa do Santos, ele é o lateral direito. E aí o domínio errado do Gabriel dá tempo do Pará chegar e salvar. E aí realmente ele salvou, deu a raça pelo time, mas o posicionamento dele naquele momento estava completamente errado, por isso que o jogador do Atlético estava sozinho, mas aí ele conseguiu salvar. Então, assim, ele salvou o que seria um erro dele mesmo, né? Pelo menos corrigiu, né? Pior é quando não corrige, mete gol contra. Pelo menos corrigiu, mas assim, normalmente ele não dá tempo de corrigir, né? Ontem deu tempo de corrigir. Se não desse, seria mais uma na conta dele. Agora, por falar em corrigir, né? Como eu disse no começo do programa sobre o Diniz, sobre o Marcos Guilherme. Aliás, eu já tinha feito um vídeo sobre o Marcos Guilherme no jogo, acho que o Santos, quando empatou com o Juventude, sobre ser um jogador leve em campo. Porque os atacantes do Santos, eles são de explosão, mas eles são atacantes pesados, né? Como o Marinho e o Lucas Braga. O Marcos Guilherme, claro, não estou comparando com o Neymar, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que essa característica de movimentação, tá de um lado, tá do outro, vir no meio, diminuir a velocidade e reacelerar, é muito importante você ter um jogador desse tipo no elenco, né? E pelo que me consta, foi uma indicação do Diniz. Então o trabalho do técnico, às vezes ele vai além de, olha, nesse dia ele escalou a esse, outro dia que ele escalou o outro, ele tem que fazer o trabalho interno e também de falar para a diretoria, pode trazer esse cara aqui comigo, ele vai jogar. Então é impressionante como se adaptou rápido, né, Tony? O Marcos Guilherme a ponto de virar o destaque do time, né? Pois é, e o torcedor do Santos não pode ficar só focado que vai ter alegrias como esse 2-0. Vai ser um campeonato sempre difícil, o treinador tem as suas dificuldades de montar a equipe, mas algumas coisas chamam a atenção. Uma delas, o Marcos Guilherme, como você falou, claramente fazendo uma movimentação diferente, né? Aquilo que a gente chamava na época do Neymar, já que você citou, e bem lembrado, o para-brisa, né? Faz assim, fica limpando ali na frente da área e trabalha a bola com movimentação às vezes bastante grande, fora a juventude, a força, enfim, a velocidade, melhor dizendo. Mas o treinador tem o mérito aí de colocar o Sanches na hora certa para a recuperação do Sanches, que é um jogador, claro que recuperado, tem a sua vaga no time, no lugar do Pirani. O Balieiro, né, entrou no lugar do Ivonei. Essas coisas que fez o Diniz, algumas movimentações, algumas mudanças, foram extremamente proveitosas. E no caso do Madison, eu concordo com o Felipe, na má colocação no Madison do Pará, a má colocação dele acabou ajudando muito naquele lance onde ele evitou um provável gol do Atlético. Mas, em compensação, ele é um jogador voluntarioso, que está sendo muito criticado e continua apresentando aí muita vontade, muita garra, apesar de tudo que vem sendo dito. E claro que o Madison entrou muito bem, que participou aí da jogada do gol, né, com a velocidade, etc. Realmente, que o Diniz teve uma percepção. Mas as questões de montar a equipe em termos mais amplos, elas são questões bem complicadas para o treinador, inclusive o Camacho, que eu acho que deve ser titular. Não vejo daqui a pouco ele tem que resolver o time titular, né, Tony? Não é? Eu acho que o Camacho é o titular dessa equipe num primeiro momento, sem mais dúvidas. Quem diria, né? A gente fala do quem negócio, diria? um negócio desse. Parece que é, né? Mas é aquilo, a gente pode até não concordar com a contratação do técnico, do jogador, enfim. Mas depois que o cara mostra resultado, é uma incoerência você não dizer que o sujeito está apresentando bola para ser titular. O Tony falou um negócio muito importante, que é sobre essa questão do Sanches. Eu acho que o Sanches só não é titular agora, e o próprio Felipe também citou, porque ele ainda não está no ritmo ideal, né, de intensidade para jogar o tempo inteiro. Mas é bom, porque daqui a pouco, quando ele jogar, o Pirani talvez passe pelo processo que o Kaique está passando. Aliás, eu não sei nem se o Kaique daqui a pouco não volta a ser titular, porque o Luiz Felipe tem esse papo que ele vai embora para o Olympique, né? Diz que é muito
provável que isso O Luan aconteça, Pérez. o Luan Pérez, perdão, que ele vá para o Olympique, e aí você precisa ter ali um substituto. Hoje tem o Boza e tem o Kaique, aí você tem os outros zagueiros da base, o Derek, o Robson, o Alex, que jogou muitas partidas no início da temporada, mas que está desaparecido aí das relações para os jogos. Então, ele vai ter que acertar isso. Ou, numa dessas, eu não duvido nada, se o Luan Pérez realmente for embora, se ele não vai efetivar o Alisson na zaga, na quarta zaga. Tomara que não. É uma possibilidade, né, o Felipe? Numa dessas ele, tá saindo aqui, preciso de um experiente e tal. Ele vai perder um pouco de altura, né? Mas vai deixar o Alisson ali naquela posição, mesmo que destro jogando pelo lado esquerdo, pode ser a acomodação que ele precise aí se o Luan Pérez sair mesmo, né, Felipe? Eu espero que não, viu, Alex? Porque é o que você falou, ele perde altura, ele põe um cara que não é do ramo, né? Não é da posição, e um cara que não tem uma técnica boa ali, com a bola no pé. E além de ter opções da própria posição ali, né? Para usar no time, como o Boza, que jogou contra o Fluminense, na minha opinião, foi bem. Cometeu uma falha no começo do jogo, mas acontece, o cara devia estar nervoso pra caramba, né? Imagina, você tem 23 anos, vem do Mirassol pro Santos e a sua estreia é titular contra o Fluminense no Maracanã, normal. E depois ele jogou bem. E sobre isso do Pirani passar pela mesma coisa que o Kaique tá passando, né? Que você citou, que eu acho exatamente isso também. Inclusive, eu acho que é por causa disso que o Diniz não mexeu na equipe para jogar Marcos Guilherme e Lucas Braga juntos. Muita gente pedia, inclusive eu, para ele centralizar o Marcos Guilherme e botar o Lucas Braga, que o Santos ficaria mais forte. Mas depois ele repetir essa sequência de jogos com o Pirani, com o Lucas Braga no banco, eu avalio que ele vem fazendo isso justamente que é para quando ele colocar o Sanches ter condição de jogar 90 minutos, o Sanches vai entrar no lugar do Pirani, o Pirani vai sair, o Marcos Guilherme vai continuar aberto na esquerda. Então a estrutura de equipe dele não vai mudar muito, entendeu? Então é uma alteração de uma peça que não mexe no estilo de jogo. Então se ele usasse o Lucas Braga aberto na esquerda e o Marcos Guilherme no meio, quando o Sanches voltasse, ele ia ter que fazer uma alteração de time, ia ter que mexer em toda a engrenagem, e isso talvez pudesse custar ali o desempenho do Santos. Então eu concordo 100% com você, Alex, que o Pirani vai passar por esse processo aí de lapidação, né? Como o Kaique vem passando. Só estamos no aguardo aí do Sanches ter condição de jogar 90 minutos para entrar nesse time. Aliás, é bom, né? Que esses meninos cresçam, sejam preparados, e os que estão voltando ganhem ritmo, ganhem capacidade de ficar mais tempo em campo, porque a gente está jogando num ritmo aí 2 vezes por semana do Campeonato Brasileiro, e que você já percebe umas quedas de intensidade da equipe, porque não dá para jogar todos os jogos do jeito que o Diniz quer, né? É impossível, a equipe sente em algum momento, você tem que trocar. E logo a gente vai ter a volta da Copa do Brasil e a Sul-Americana, que vão ter a questão logística. A viagem tira um dia de treino. É sempre bom dizer isso. O torcedor às vezes fala, por que está poupando o jogador? Às vezes o técnico poupa o jogador para ele treinar. Ele não joga, mas ele não fica em casa no sofá assistindo a Netflix. Ele vai para o treino, né? Então quando você viaja, invariavelmente você vai perder um dia de treino. Então o Santos deu sorte nesse período de ter agora 2 jogos em sequência na Vila, porque depois vai ter que pegar a Juazeirense, né, fora, vai pegar o Independiente na Argentina, então você tem que adequar, e aí vai precisar usar jogadores. Vamos lembrar que tem atleta que não pode jogar a Copa do Brasil, né? Então o Santos vai precisar dessa alternativa de um elenco um pouco mais rico. A gente já sabe, por exemplo, que se ele precisar do Ivonei nessa função, ele vai poder contar. Ainda tem o Zanocelo para entrar mais, para a gente ver, quem sabe, um tempo inteiro que a gente não viu ainda. Até o Moraes para estrear ainda, que a gente não viu. Então tem chão ainda para esse elenco do Santos ser construído. E ontem teve o Venuto no banco. E o Diniz na coletiva elogiou o Venuto no banco. Diz que está testando como lateral direito. Uma dessas é outra opção, tá? Ainda tem o Raniel para voltar, daqui a pouco tem o Jobson, o Sandro é mais só lá para frente. Então, aos poucos o elenco vai ganhando peças, né? Corpo, mas, Alex, você não acha estranho, cara? Um cara que foi ponta esquerda a vida inteira, do nada o cara está sendo treinado de lateral direito.
não sei, ele é destro, tipo, né? tentando arrumar uma função para um cara que está ali, entendeu? Que meio que assim, já viu que não serve aqui, não serve ali, não serve ali, vou tentar na lateral, sabe? Assim, para mim é um cara de ponta esquerda que joga do outro lado do campo, que tem pouca obrigação de marcação, de repente o cara virou lateral direito, tem que marcar o ponta esquerda do time adversário. Cara, isso para mim é muito difícil de dar certo. Em tese é estranho, né? Se ele fosse canhoto, eu até acharia esquisito. Mas como ele é destro e ele tem velocidade, né? Numa dessa pode ser que funcione. Se o técnico... Ele usou as palavras que é um cara sério e trabalhador. Foi o que ele falou a respeito do Venuto. Vamos lembrar que o Holan também trouxe, né, o Venuto e até colocou para jogar. O treinador também olha para aquele cenário, o Tony. Não temos como trazer muito mais jogadores. Se ele perceber no elenco que tem um cara ali que pode de alguma forma contribuir, ele vai testar. Vamos lembrar que nessas observações, eu até vi outro dia uma lista em que ele, por exemplo, não conta com o Lucas Lourenço, vocês podem reparar, não fica mais no banco, não entra no time. Ele não conta com o Ranier, que também jogou algumas vezes. Ele não conta nem com o Kevin Maltos, que eu acho um exagero. O Kevin Maltos fez gol pela Libertadores, jogou, né? Tá no sub-23. O próprio Derek, é que o Derek está voltando de lesão. Será que o Diniz conta com ele? Então é aquela coisa do treinador que a gente tem que se acostumar também. Às vezes tem jogador que ele não põe para jogar, ou acha que talvez não seja a hora do cara agora, né? Vamos lembrar o Sampaoli com o Sacha, né? O Sacha estava fora dos planos e depois o Sampaoli teve que engolir o Sacha porque ele jogou bem. Pode ser que aconteça alguma coisa parecida com o outro atleta do elenco. Tirar esse coelho da cartola, né, Tony? Eu acho que no caso do Venuto é mais uma necessidade de ver o que o atleta pode fazer, né? Não é o ideal mesmo. Não é o ideal mesmo. Ele está lá trabalhando pela necessidade, né? Tenho a impressão de que se fosse um elenco, assim, maior número de qualidade, de posições definidas, ele não estaria mexendo com o Venuto mais, mas é uma questão de momento que pode ser uma necessidade para o Santos, mas não é um jogador que a gente pode dizer que realmente não seja para isso. Fosse em épocas passadas, que hoje todo mundo repete que todo mundo é titular, não tem mais time reserva, e no futebol lá dos antanhos, nos anos 70, tinha o time A e o time B, ele seria time B e só entraria na hora que o fogo tivesse aceso. Então ele está tentando. O treinador, eu vejo que da parte do treinador, me parece que é correto. O atleta está aí, os outros que passaram pelo Santos com o atleta também tentaram trabalhar com ele, fazê-lo entender algumas coisas no treinamento. Agora, essa inversão de lado, essa questão, mesmo considerando, como você bem disse, ele ser destro, é mais uma necessidade, né? Não é algo que ele pensa e fala, eu vou lapidar para entrar e vai ser o jogador que eu vou utilizar, eu acredito. Me parece que o Diniz está fazendo isso para tentar ter opções, porque chega um momento que você pode ficar vendido aí em algum momento e ter essa necessidade, né? Mas é o que parece, o atleta não é... O Venuto é um atleta, eu não tenho a menor dúvida, é um jogador que jogou no Canadá, inclusive, né? Lembra Sim. dessa história? Ele começou lá na América do Norte, cara que deve ter uma formação esportiva, assim, em termos de trabalho, de ética, muito boa, é o que parece do atleta. Mas não sei se é apenas uma tentativa de ter uma opção. Não é para recuperar ninguém, nem para colocar o atleta para jogar. Muito bem, vamos para o break, o Felipe Rei está me apertando aqui, ó, 12:09 já, o João Carlos Andrade no Facebook diz assim, o Sanches tem que ser titular absoluto, quando entra a qualidade do passe do Santos melhora e muito, a experiência dele é importante demais. O João, mas é aquilo, o Sanches eu acho que só quando ele realmente estiver em forma, né, para aguentar um pouco mais. O Efigênio Filho no Twitter, bom dia Lorde, ontem o Madison entrou porque o Pará estava com cartão amarelo. O mestre Cuca, com esse elenco todo, não fez o time do Galo jogar, só Cuca-bol. Pois é. Pois é. Bom, não vou nem... Deixa ele quieto lá, porque... Foi até uma pena ele não ter vindo, né? Queria que ele tivesse assistido ali na beira do gramado a vitória do Santos. E 2 gols do Santos no melhor estilo Cuca, né, Alex? Pois é, ainda teve esse, né? O contraveneno. Bom, vamos lá para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais participações aqui, vamos ao nosso chat do Facebook, do YouTube, pessoal perguntando,
e mais a respeito dessa grande vitória do Santos sobre o Galo. Voltamos em 1 minuto e 40. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12h11, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede é na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, ali pertinho da Ana Costa. A sede é em Santos, mas tem agência também em Praia Grande, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Peruíbe, além de sedes na capital paulista, na Grande São Paulo e no ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Tem um tema aqui, aliás tem até dois, só o Marinho não joga, né? Quarta-feira ele tomou o terceiro cartão amarelo, foi o que disseram na transmissão do PFC. Sim. Eu acho que o natural é que jogue o Lucas Braga mesmo, apesar dele mostrar alguma dificuldade de jogar pelo lado direito. Mas o Diniz já falou que o cara tem que se adaptar a jogar em outras posições, né? Ou põe o Marcos Guilherme na direita, o Felipe, o que você acha? Eu acho que vai o Marcos Guilherme para a direita, viu? O Marcos Guilherme tem mais qualidade ali, acho que ele consegue se virar melhor. E assim, talvez ele nem fique preso à direita, né? Igual o Marinho fica. Talvez ele caia mais um pouquinho para a direita, mas fique com liberdade para flutuar ali perto da área que o Pirani atua, né? Muito bem, estou vendo aqui o nosso chat, já está aqui, né? A presença do grande Deca. O Deca adora o Santos, né? Ele não tem live para ele ver. Não, nada muda na minha cabeça de que ele é santista. Ele gosta de causar, ele não tem clima em casa. Aí ele vai em tudo que é chat de transmissão do Santos. Acho que lá do Palmeiras ele não tem o que fazer lá. Pode dar um passeio com a sua senhora também de vez em quando. Não tem problema não. De máscara, por favor. Tá certo? Enfim. Vamos aqui às mensagens e depois vamos falar do Luan Pérez. Bom, o Fábio Lima eu já disse aqui no começo do programa. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Acho que pode dar um caldo este time na Libertadores, pode chegar a surpreender com um título, aguardemos. No futuro, quem sabe, né, o Silas? Eu torço pela Sul-Americana já, agora, e Copa do Brasil também. O José Silva, bom dia, Alex. Esse time do Santos começa a me iludir. E com os jogadores que faltam entrar no time vai melhorar. O Sidney F, bom dia a todos. O Mauro Henrique, bom dia, Alex. Você não acha que ontem era jogo para o Lucas Braga? Abraço, ele está lá em Rio Claro, São Paulo. Eu achei que em algum momento talvez o Lucas Braga entrasse. Só que o Marinho já tinha tomado o terceiro cartão amarelo. Não sei se o Diniz pensou em guardar o Braga para quarta-feira mesmo. Não dava para tirar o Marcos Guilherme. Ele já tinha colocado o Sanches, foi até a explicação do Felipe Cardoso aqui, né? Já tinha colocado o Sanches, ele ia tirar quem? O Pituca, né? O Caio Jorge, não dava, né? Então acho que para quarta-feira com certeza. O Eitimizobi mandou boa tarde a todos, o Rogério Rocha está lá em Catanduva, mandou um abraço para a gente, assim como o Marcos Seles que está em Marília, boa tarde também. O Sidney, depois que o Luiz Felipe entrou, o Santos parou de sofrer gols de bolas aéreas.
O Eite Mizobi, como está a situação do Luan Pérez e do Jean Mota? Do Jean Mota, a diretoria diz que a proposta é pífia. E eu acho que perder o Jean Mota agora seria um problema, né? Até você adaptar alguém na função dele. Tem o Zanocelo, né? Tem o Zanocelo, ok, mas hoje não mexe no que está dando certo. O Luan Pérez, a gente já vai falar sobre isso em instantes, né? É verdade, olha só. Olha lá, tá apontando para você aí, Felipe Cardoso. O mapa de calor do Jean Mota. Ó, pegando fogo, on fire, no campo inteiro. O homem está em todo lugar do campo. Olha lá, primeiro em participações em gols, 3. Primeiro em desarmes em 20. Primeiro em passes no terço final, 110. Segundo em duelos ganhos, 42. Segundo em gols, 2. Mapa de calor intenso do Jean Mota. É uma verdadeira highway to hell. Hein, Tony Vasconcelos? Este gráfico aí do Jean Mota, hein? Gostou, Tony? Eu gosto quando o Jean Mota consegue fazer as jogadas. Defendo ele há algum tempo. Em alguns momentos ele não foi feliz, mas a torcida às vezes reclama. Eu sempre defendi. Eu não sou aquele que pode dizer, olha, nunca critiquei ironicamente. Eu nunca detonei com o Jean Mota, porque eu acho que é o jogador que tem a sua função e a sua necessidade dentro do elenco ali, quando ele entra bem, e tem as suas dificuldades também. É um jogador que tem um desempenho, às vezes, razoável, mas ajuda muito a equipe. E é voluntarioso e também extremamente esforçado. Isso foi visto na partida e, sobretudo, a felicidade do golaço que ele acertou a bola ali, que podia ter subido, mas foi certinho ali no ninho da coruja e ainda fez um gol, né? Ele está sempre fazendo as dele. Então eu gosto do futebol de Jean Mota, apesar, repito, das situações que às vezes não de uma certa irregularidade em alguns momentos, mas ajuda muito a equipe. Quando entra bem, o treinador sabe trabalhar o momento dele na equipe, ele ajuda muito. O cara joga 7 partidas boas e 3 ruins, o pessoal cai de pau. Tem mais mapinha aí, ô Felipe? Que mapinha nós temos aí? Ó, o Luiz Felipe. A gente só tem que ver o Jean Mota volante e o Jean Mota meia, né? O Jean Mota meia é tudo isso que vocês falaram, irregular e tal. Eu era um dos maiores críticos que eu mesmo já vi do Jean Mota. Mas o Jean Mota, segundo volante, um bom jogador, cara. Graças ao Ariel Holan, né, que descobriu Jean Mota como segundo volante, ele tem feito partidas boas e com regularidade, né? Coisa que a gente nunca viu ele ter como meia. Como segundo volante, ele tem apresentado sim. Então, se a gente souber separar as análises aí de Jean meia e Jean volante, hoje ele é um jogador muito útil para o Santos e regular. Jean meia é boa, hein? Mas o pessoal chama ele de Jean Mota, o craque da meiota. Tem mapinha, põe aí mapinha. O do Luiz Felipe não é tão quente, né? Põe aí. Mas ali, ó, no pedacinho onde ele joga, ó lá, tá foguinho ali, ó. Mas ele fica no cantinho dele ali, de boa. E tem mais algum outro mapinha? Tem outro? Ou acabou? Estatística do Diniz. Olha lá, fez 16, com o Diniz, onde que é invicto na Vila Belmiro, 8 jogos. Fez 16 gols e sofreu 1. 91,7% de aproveitamento, criou 14 chances claras e cedeu apenas 2. Precisou de 5,6 chutes para marcar e de 59,0 chutes para sofrer gol. Aí como é que é? SofaScore, né? Da sensacional. Isso aí como é que fala? É a analista de desempenho, né? Agora tem um negócio, hein, ô Tony? O pessoal fala, a gente tá falando assim, é o rendimento na Vila. Mas vamos lembrar que no ano passado o Santos se entrubicou no Campeonato Brasileiro porque perdeu um monte de ponto na Vila. Então não é demérito, não. Olha, não só ganha na Vila. Ainda bem que só ganha na Vila, porque ano passado até se discutia, né, a questão de jogar na Vila ou não. E tá sem público, ainda tem essa, né? Então a obrigação do Santos é na Vila sempre atropelar, né, Tony? Isso aí no futebol, qualquer time que joga em casa e mantém vitórias, mantém alto desempenho em casa, resolve o problema. Só até a Portuguesa Santista, que eu sempre defendi essa história, que quando a Portuguesa ganhava em casa, ela fazia um bom campeonato, chegou a subir. Quando começa a dar zebra em casa, não adianta procurar fora de casa a história, entendeu? Então, o Santos na Vila tem que ser soberano, isso aí é ponto final. Nessa história de analista de desempenho, ontem eu ouvi uma boa aí na transmissão, até do Sport TV de Portugal e Bélgica,
o De Bruyne lá no Manchester City, ele levou para renovar o contrato um analista. 2? Um não, levou 2. Fez um maior game lá, arrumou um aumento de salário, porque ele falou, é comigo, se não tiver, como diz o outro, é comigo, semigo não funciona. Então os caras, tá bom, então assinaram o cheque, porque realmente é verdade, né? Então tem uns jogadores que têm um desempenho. Esse do Jean Mota, esse mapa aí do Jean Mota diz muito, hein? É um jogador realmente que tem uma vontade muito grande, se desloca por todo o gramado, bem interessante. Atenção, breaking news, parem as máquinas, as Sereias têm nova técnica, Tatiele Silveira acabou de divulgar o Santos aqui, legal, depois do furdunço que foi a saída da coach Lessa lá das Sereias da Vila. Agora está o nosso amigo Caio Russilo, disse que foi técnica da Ferroviária, né? É isso mesmo? Vou até confirmar aqui que eu perdi o tweet do Caio Russilo aqui. Então o Santos tem uma nova treinadora para ser ex-Ferroviária, nova técnica do Santos. Tá? E, portanto, a informação deste momento. Deixa eu continuar lendo aqui algumas participações, porque a gente ainda vai falar da história do Luan Pérez, quem que a gente vai discutir, né? Se vai sair, se é para sair, se é para vender por muito, por pouco, enfim. O Fábio Freitas, bom dia, Alex, rapaziada. Eu não tinha a preferência pelo Diniz como técnico, mas ele está surpreendendo a muitos, apesar da sua saidinha de bola, que ainda vai matar a gente do coração. O seu Sino Alves, bom dia, Alex, seus meninos da live. Incrível, né, Alex? Mais uma vez fica provado, o Santos é uma fênix. Quando a gente pensa que acabou, que vamos cair, o time ressurge do nada. O Germano Pereira, bom dia, senhores, excelente vitória do nosso Peixão, mas agora vem o teste de fogo do Diniz contra a retranca do Sport e as Pepas, queimei parte da minha língua com ele. O Santos vai ter, interessante, o Sport com ônibus estacionado na Vila, provavelmente, e aí a gente vai entrar na discussão de ganhar fora de casa, que vai ser contra o América no final de semana, e eu acho que aí já na outra rodada é o Palmeiras, né? Se não estiver equivocado, mas o jogo é no Allianz Parque, não é aqui, que aí vai ter a questão de ser um clássico fora. Então, cada jogo tem esse pormenor, né? Tem essa característica. Não? Tem o Atlético Paranaense fora. Então são não, na Vila. Então o Santos sai contra o América, pega o Atlético Paranaense na Vila e depois pega o Palmeiras fora, me diz aqui o Felipe Rei. Aí depois começa Sul-Americana e temos ainda a Copa do Brasil. Quem mais aqui? Deixa eu prestigiar aqui no Lio. Rogério Rocha, de Catanduva, abraços, o time é bom, não temos reposição em todos os setores, mas do meio para frente estamos bem. Eu acho que o principal do Santos na questão de reposição, já falei, são as laterais. De resto, eu acho que o Santos está bem servido. Inclusive na zaga, talvez não agora que o Luan Pérez vai sair. Nas posições laterais, o Diniz não tem usado, né? O Madison no finalzinho do jogo e o Moraes, então, já jogou pelo Santos o mesmo tanto de minutos que nós três jogamos pelo Santos. Nada. O Felipe é capaz de jogar, e o Tony só a gente jogar no sub-60, sub-50. É verdade. Eu só entrei no gramado várias vezes, para pegar na bola não. Ainda hei de conseguir fazer isso. Acho que antes de cair tudo lá, quando forem fazer o retrofit, eu vou fazer um pedido especial lá para o Maradei. Eu vou pedir para o Maradei, para o Vitor Anjos, para o presidente Andrés Rueda, eu vou fazer um vídeo lá. Vou lá ajoelhar no centro da Vila Belmiro, imitar o rei e chorarei igual um abobado, como eu sempre faço na Vila Belmiro. Pô, Alex, quando é Santos Sport? Me perdoe. Quarta? Agora já. Então, é nessa quarta. Isso, que horas isso. é? Tem horário? 8h30. Eu tô sem 8h30, muito obrigado. Estava sem a tabela aqui na frente. Já se programa. Não, lembrei de um Santos Sport que eu tenho que contar essa história, porque ela é, no mínimo, engraçada e não gerou nenhuma violência. Há muito tempo, há mais de 20 anos, eu fiz um Santos Sport, entre os que eu fiz na externa da Rádio Cultura, o cidadão, cuidado aí cidadão, você que gosta do esporte, que claro, aqui a nossa cidade tem muitos torcedores do esporte, do Náutico, nosso querido Geraldo Tenório Júnior, né, torcedor do Náutico, o cidadão, coitado, na maior boa intenção, ele apareceu ali na rua Tiradentes com uma camisa, metade do Santos, metade do esporte. Aí eu falei, isso aí vai dar rolo, né? Aí estamos ali, aí veio uma turma, pô, mas você não pode fazer isso, você não vai entrar na torcida. Não, eu vou entrar na torcida do Santos com a camisa meio a meio, porque eu sou torcedor do Santos, mas eu sou de Recife, eu sou esporte, mas não é. O que eu sei é que é o seguinte, chegou lá
15 minutos depois disso, antes de começar o jogo, passou um cara correndo com a camisa dele na mão e ele atrás. Só isso que aconteceu. Aí ele foi assistir o jogo sem camisa mesmo, ficou melhor, né? Cuidado com esse negócio. Eu já vi cada coisa. Agora não tem torcida. Né? Você falou de não violência, mas eu vi uma vez quando o Santos tinha acabado de perder a final da Libertadores pro Boca em 2003, o cidadão me entra na social do Santos com uma camisa do Boca. Falou, sou torcedor do Santos, mas eu ganhei. Foi uma ideia de jirico. Entrar com uma camisa do Boca na social do Santos. Pô, aqueles malucos lá, aqueles que tem a social, é social só no nome, porque tem uns caras ali que baba pesado, né? Espuma, né? O cara arrancou a camisa do cara, rasgou ali, uma coisa Eu louca, me lembro desse jogo. E as sociais do Santos nos anos 60, 70, eram pesadíssimas, né? Era pra lá que um dia o Pelé se invocou, deu um bico na bola, chutou em cima dos caras lá. Então, mas era o Pelé, né? Porque o dia que o Hernani fez isso em 89, 90, o contrato dele foi rescindido. O Hernani que veio do Vasco, né? Mas você sabe, pra quem gosta de história, falou em Hernani, eu falo do Hernani Franco, né? O grande narrador esportivo de Santos nos anos 60. Eu não peguei o Hernani, mas o Aníbal Gomes conta bem essa história, que quando o Pelé fez isso, ele deu um pontapé na bola para lá, eu não vou recordar o jogo, quem sabe bem é o Aníbal, né? E o Hernani Franco passou a não narrar mais o nome do Pelé, né? Então ele falava, vem a bola, atenção, Dorval, passou, camisa 10, gol do camisa 10. Aí o Pelé foi pedir uma desculpa lá, bater um papo com ele na Rádio Cacique, na antiga Rádio Cacique, foi lá bater, na Atlântica, me desculpe, na antiga Rádio Atlântica, foi bater um papo com o Hernani e ficou tudo certo. Porque aí ele foi defender o pessoal das sociais, né? O Hernani Franco falou, não pode chutar a bola e tal. Histórias do Santos, mas até do Pelé eles pegavam no pé. Essa é a verdade. Pois é, o Efigênio Filho me mandou uma lembrança interessante aqui. O Wesley era a ponta esquerda no Santos e após a passagem pelo Atlético Paranaense virou o volante. E lá atrás, em 78, o atacante Célio dos Meninos da Vila virou volante com o Cilinho no 15 de Jaú. Eu tenho várias mensagens aqui para ler, infelizmente eu não vou conseguir, né? O seu Sino fala aqui, bom dia, Tony, confesso que depois do Ayrton Senna eu voltei a assistir Fórmula 1 com o Max Verstappen, muito bom. O José Edmilson Lameu, o Santos tem deixado eu sonhar com o Brasileirão, é difícil, mas na Copa do Brasil dá para pensar em título, ele que está em Cândido Mota, um abraço a todos. Tem mais mensagens aqui do Elber Santista, o José Silva, o Reginaldo Vieira, chamou o Tony de monstro sagrado, prepare a sua fantasia do Godzilla, Tony, tá certo? King Kong. Isso, o Gil Santista aqui mandou mensagem pra gente, muitas e muitas mensagens, mas o Thiago JS, Cláudio Roberto dos Santos, o Hélio Xavier também, enfim, tem bastante mensagem bacana aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler todas essas mensagens, porque já são 12h27, e eu tenho este tema final do programa aqui, o Benedito Ricardo Filho também, enfim, eu tenho este tema final e preciso perguntar para o Tony e também para o Felipe. O Santos vai sentir muito, Felipe, a saída do Luan Pérez? Você acha que para vender precisa ser por quanto? O Santos precisa faturar quanto nesse negócio? E, no elenco hoje, a gente já meio que falou no começo do programa, o Boza dá conta do recado, volta o Kaique, o Santos vai precisar contratar, é pertinente trazer de volta o Wagner Palha, muita gente acha que talvez seja melhor ele continuar lá para maturar um pouco mais, enfim, o que você pensa dessa história toda do Luan Pérez que pode explodir a qualquer momento? Que ele vai fazer falta com certeza, né? O Luan é um dos melhores zagueiros do país, um zagueiro de muita velocidade, muita técnica, saída de jogo, às vezes ele até ajuda a criar jogadas, né? Mas o Santos pagou, se não me engano, 3 milhões de euros nele, né? É um jogador de 26 anos, então assim, se for uma proposta, os valores não foram divulgados, né? Mas se for uma proposta bem lucrativa para o Santos, aí tem que vender sim, porque um jogador com essa idade é muito, muito, muito difícil que tenha uma outra proposta que o Santos possa ganhar dinheiro em cima. E é o que você falou, o Santos tem o Boza, que já atuou pelo lado direito ali quando atuou no Atlético Paranaense, tem o Kaique, que nas seleções de base também atuou pelo lado esquerdo, né, na verdade. E o Wagner Palha acho melhor deixar no Náutico, já que o jogador tá lá, já que ele tá confiante lá, deixa ele terminar a temporada lá. E é dinheiro, né, o Santos precisa de dinheiro, do mesmo jeito que o Luan chegou
sendo um desconhecido e foi uma boa surpresa, o Santos pode achar outro para suprir a ausência dele, ou pode ser inclusive o próprio Bosa, que já está no elenco, né? A gente não conhece 100% para ter uma opinião formada se ele dá conta do recado ou não. Mas se for uma proposta lucrativa para o Santos, tem que vender sim. E acredito que o Rueda só vai fazer a negociação se for isso, porque a do Jean Mota não era uma proposta que interessava para o Santos em termos de valores, e ele logo encerrou o assunto, o Jean continua no Santos. Então eu confio nessa parte aí da administração do Rueda, só vai vender se for lucrativo para o Santos. Muito bem, o Isaac Arada, isso eu tenho que falar, ele disse, cadê o Alex zagueiro, foi dispensado? Não, ele não foi dispensado, há uma informação de que ele teve uma lesão, ele está em recuperação, mas ele anda bem sumido, né? Não sei se tem alguma questão de contrato também aí, mas vamos aguardar, tá certo? E aí, Tony, o Luan Pérez, além de tudo, ele tem um aspecto muito positivo, que ele é uma liderança, né? E é uma liderança boa, né? Não é aquele líder carrasco e tal, é um líder positivo, né? Que eu até cheguei a dizer lá atrás que seria importante para contrabalançar um pouco essa questão do estilo do Diniz, né? Mas é aquilo, a fase no campo melhorou, o torcedor não pode esquecer que fora do campo tem muita coisa sendo engatilhada, só que o Santos precisa de dinheiro para confirmar essas negociações, renegociações, a bem da verdade, que foram feitas pela diretoria. Daqui a pouco tem que pagar o Cueva, tem que pagar os 280 mil por mês até janeiro do ano que vem do Kleber Reis, tem que continuar pagando aí, né? Do Kleber Reis dá quase 2 milhões de reais até o final do contrato do cara, né? E não tem como, o Santos tem que tirar recurso de algum lugar, infelizmente vai ter que vender, né, Tony? Deixa eu só, antes de mais nada, para não passar, eu vou ser rápido, agradecer ao nosso espectador ouvinte que falou monstro sagrado, mas não sou não, tá? Não tem nada a ver nada disso. Eu trabalhei com muitos deles. Eu agradeço demais a deferência, mas nesse momento eu trabalhei com muitos deles, inclusive um que partiu precocemente, que dói ainda o meu coração, Edson Calegares, que até me emociono quando falo dele, porque esse era um monstro sagrado que está em outro plano espiritual. Bom, de qualquer maneira, Luan Pérez. Vamos a Luan Pérez. Luan Pérez, eu acredito que bom negócio para o Santos tem que ser feito. Isso eu venho discutindo desde o início. O que é um bom negócio para o Santos? Dinheiro. O máximo possível. Pouco dinheiro, não tem discussão. Então vamos ficar no prejuízo, então. Né? Para chegar a uma conclusão sobre o bom jogador, no meu entender, e que não é à toa que o Sampaoli, né, que está pedindo ele lá em Marsella, o quer. Então, é dinheiro. Tendo dinheiro envolvido, que o Santos e o presidente Rueda achem tudo isso que o Alex falou com muita propriedade, que o Santos deixa o jogador ir embora, mas recebe e consegue trabalhar bem esse dinheiro, tudo certo. Que não venham com propostas indecorosas, é só isso. É simples, né? Se pagaram 3 milhões de euros, não dá para vir com 3 milhões e meio de euros. Precisa ser dos 4,5 para cima. Eu ouvi gente, não, tinha que vender por 10, por 15, por 9. Gente, se chegar em 5, 6, já está pagando, já está recebendo mais do que pagou, né? É triste, mas parece até que o jogador já está... Ele, francês, ele já deve falar, porque ele jogava na Bélgica, né? Então, enfim, vamos aguardar aí, é uma pena, mas o mercado e o Santos não tem como segurar os jogadores, lamentavelmente. Meus caros, 12h33, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Felipe Cardoso, obrigado pela presença mais uma vez, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho lá no Esporte por Esporte, acompanhamos de perto e podendo, volte outras vezes aqui também ao Esporte em Destaque, tá certo? Grande abraço. Você está mutado, desmute. Opa, perdão. Agora sim. Obrigado a você, Alex, pelo convite, obrigado a todos que acompanharam aí. Precisando, estamos à disposição. Muito obrigado ao jovem Felipe Cardoso com a gente. Tony Vasconcelos, o seu destaque final. Semana que vem tem corrida de novo na Áustria, estaremos de olho, né? Aliás, eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Não adianta botar vôlei, viu? E outros quetais para concorrer com a Fórmula 1 no domingo, que a galera vê a Fórmula 1. Valeu, Tony, um abraço. Valeu, Alex. O Brasil campeão, né, da liga lá de vôlei. Como é o nome da liga? Não sei, eu não vi. Liga das Nações? Liga das Nações, obrigado ao ponto eletrônico.
ganhou da Polônia. Mas domingo que vem, às 10 da manhã, Grande Prêmio da Áustria, vai pegar fogo. Tenho certeza, viu? Essa corrida vai ser melhor até que essa última, que não foi nenhum fenômeno. Então, eu acredito numa boa corrida domingo. Espero o Santos forte contra o Sport Recife, a próxima partida do Alvinegro da Vila. Obrigado ao Felipe da técnica, obrigado a você que nos acompanhou. Um grande abraço, uma grande semana a todos. Tchau. Valeu, Tony. Obrigado, Felipe, também pela participação. Agradeço aqui ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e edição nos bastidores aqui da Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da Baixada Santista e mais tradicionais também. Seguinte, quarta-feira, 11h30 da manhã, a gente está de volta aqui no Esporte em Destaque, já no esquenta, né? Aquecendo os tambores, né? Batendo os tambores e aquecendo para Santos Esporte. O jogo é às 8h30, o Santos não deve ter o Marinho. Vamos ver como é que se desenrola essa história do Luan Pérez, se ele vai jogar na quarta-feira, mas vai ter a volta do Camacho, a gente vai ter uma ideia melhor do Santos, que vai pegar o Sport, que se vencer pode subir ainda mais na tabela e emendar uma sequência ainda mais positiva aí sob o comando do técnico Fernando Diniz. Tá certo, meus caros? Então, quarta-feira a gente está de volta por aqui, 11h30 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.